O teatro é o meu universo, bebê. Foi toda a minha vida, assim como também a de meus pais. E agora, em 1980, eu vou ter, creio que, a maior emoção da minha vida. Abrir as portas da Faculdade de Artes e do Teatro da FBT aos jovens da minha terra, para que eles continuem, através da palavra, a voz da verdade do palco. A inauguração do Teatro Dulcina foi dia 21 de abril de 1980. A Faculdade de Artes Dulcina de Moraes foi criada dia 7 de março de 1982. E a Dulcina de Moraes nasceu dia 3 de fevereiro de 1908 em Valença, no Rio de Janeiro. E faleceu aos 88 anos no dia 27 de agosto de 1996 em Brasília. Eu sou Túlio Guimarães, sou ator, diretor, professor de teatro, dou aula na graduação e na pós-graduação aqui na Faculdade de Artes. Ingressei aqui em 1998 como aluno, cheguei a ter aulas com a Dulcina de Moraes, trabalhei como produtor na fundação e estou na graduação dando aula desde 94 e agora na pós-graduação em direção teatral. Meu nome é Julie Wetzel, sou atriz, produtora, integrante da CIA Burlesca, da Família Cristã e uma das portas-vozes do movimento Dulcina Vive. Tenho 28 anos, sou formada em Artes Cênicas Bacharelado pela Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Meu nome é Daniela Morosini Borgato, eu sou formada em Publicidade, eu sou aluna da Dulcina de Moraes do 4º semestre, né? Devo me formar semestre que vem por causa dos aproveitamentos de crédito e eu estou muito satisfeita com a faculdade. A Dulcina, ela se destacou como a primeira pessoa que se preocupou com a dignidade da profissão do ator, né? Quer dizer, quando ela cria a Fundação Brasileira de Teatro no Rio de Janeiro, na década de 50, que foi criada em conjunto com vários intelectuais, dentre eles a Clarice Lispector e a Michalski, e vários outros, né, pensadores do teatro, ela se preocupou com a educação das artes também, né? Não é simplesmente um espaço cultural, é a primeira faculdade de artes do Brasil, liderada por uma mulher e no centro da capital. Então acho que são muitos significados, muitas importâncias que estão atreladas a esse espaço. Esse prédio aqui tem alguma coisa de mais, de extra. Não é só o espaço físico, não é só dinheiro para restaurar. Tem uma energia aqui nesse lugar que quando você entra aqui, você é praticamente engolido por essa energia, você é absorvido por essa energia. E você passa a defender isso aqui com unhas e dentes, sabe? Você passa a amar esse teatro aqui. Talvez eu possa dizer que os alunos amem esse teatro aqui como Dulcina amou. Ela vende tudo que ela tinha no Rio de Janeiro. Vende o seu teatro, ela tinha um teatro ali perto do Teatro Municipal do Rio, ali na Cinelândia, né, pertinho do Amarelinho ali. E era um teatro grande, um teatro interessante, né, criado por ela. E até hoje leva o nome de Dulcina, é um teatro que hoje é da Prefeitura do Rio. Mas ela vende tudo, vende todo o seu patrimônio e vem para Brasília e solicita aqui um terreno onde ela possa edificar um prédio que abrigaria a Fundação Brasileira de Teatro. E aí tem as histórias muito curiosas, né, nesse sentido, porque quando Dulcina chega, ela vai até o Palácio do Planalto com o seu figurino do espetáculo Chuva. Ela tinha comprado um Fusquinha com motorista, veio com sua sombrinha, subiu a rampa do Palácio do Planalto. E chegou lá, o presidente era o Geisel, né, no auge da ditadura, e ela chega na portaria do palácio e diz assim: quero falar com o presidente da República. A Dulcina vivia em cena o tempo todo, ela era muito dramática, né? Então, assim, com aquele jeito dela, muito afetado, de grande diva, ela chega: quero falar com o presidente da República. E o pobre do ajudante de ordens ali na entrada do palácio fala assim: a quem devo anunciar? Aí ela fala: Dulcina de Moraes. Então esse ajudante de ordens vai até o gabinete da presidência e fala com o chefe de gabinete. O chefe de gabinete vai lá falar com o Geisel
e fala para o Geisel, olha, tem uma senhora e uma mulher dizendo que a Dulcina de Moraes quer falar com você. E o Geisel, que era do Rio de Janeiro, conhecia a Dulcina. Aliás, a Dulcina no Rio de Janeiro até hoje é muito conhecida, talvez até mais do que em Brasília, por incrível que pareça. Então, ele, claro, pode mandar entrar. Vou fazer o quê? Vou dizer que não para a Dulcina, né? Depois da performance toda que ela fez. E ela chega lá e diz assim, olha, eu não vim aqui para lhe pedir dinheiro, porque o dinheiro eu tenho. Eu vim aqui para lhe pedir um terreno, porque eu sei que aqui em Brasília, para você conseguir um terreno para edificar qualquer coisa, existe toda uma burocracia. Então ela consegue, né? O Geisel manda ela lá na Nova Cap, e existe um outro episódio muito engraçado, né? Muito curioso, que ela chega lá e abre o mapa de Brasília, e ela diz assim, então tá, então vou escolher o lugar. Fecha os olhos e faz assim, pá, justamente aqui no CONIC. Cultura é um apanhado de significados e significâncias do ser humano, da sua localidade. Então, assim, tudo faz parte, tudo é cultura, né? Quando a gente fala de alimentação, de comportamento, de linguagem, de produção artística, enfim, de forma de consumo, tudo isso está atrelado à cultura. Então, acredito que é a complexidade e todas as camadas do ser humano. Cultura, na minha visão de artista e de ator, é algo que eleva o espírito humano. Nós, no teatro, trabalhamos com a expressividade da condição humana, feita de forma estética para o público. Né? Sem cultura não há compreensão, não há entendimento do que seja a nossa existência, as razões de viver. Então, cultura, para mim, é algo fundante, é um alimento da alma. O ensino acadêmico aqui da Dulcina foi uma das coisas que realmente me surpreendeu, né? A partir do momento que eu entrei aqui, que eu vi a dificuldade que a faculdade vinha passando com a intervenção do Ministério Público, e eu comecei a perceber os problemas que tinham de administração mesmo, eu comecei a ver que os professores vinham dar aula por amor, não era pelo salário, não era por título. Os professores que nós temos aqui na faculdade são professores que estão aqui por amor mesmo, né? Hoje, se você vai na maior parte das escolas públicas do Distrito Federal em torno, os professores de arte são formados na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Então, assim, esses professores que saíram daqui estão dentro das escolas transformando outras pessoas. Então, assim, o tamanho disso não tem como a gente pensar. Brasília foi vista por vários intelectuais antes da ditadura como um paraíso, né? Um paraíso, na verdade, onde a gente poderia apagar tudo que estava de errado que existia lá no Rio de Janeiro e começar do zero. E eu acho que Dulcina, como uma visionária, né, também pensava dessa forma. Por isso ela escolheu Brasília, entendeu? A crise, o que é a crise, né? Assim, pelo que eu entendo, são dívidas, são má gestões e algumas más compreensões das possibilidades da Fundação Brasileira de Teatro, em que vai sendo levada a esse ponto, até o ponto de a gente pedir uma intervenção judicial, e que está acabando nesse momento com a eleição do Conselho de Curadores da Fundação. Nós já estivemos a ponto de fechar isso aqui várias vezes, né? Deve ficar sem luz e tudo mais. Os professores, como eu, no meu caso, ficam sem receber 1 ano, 2 anos, mas a gente mantém o projeto pedagógico da Dulcina porque acreditamos nisso. E eu, pelo menos, tive a experiência de conviver com ela, de trabalhar. Eu tenho uma visão de todo esse contexto, né, desse momento que a gente está passando. Eu acho que a estrutura física do prédio é incrível, tá? A gente tem uma estrutura maravilhosa, tem muita coisa de manutenção que deixa a desejar, mas isso não impede que nós venhamos para a aula e que participemos, entendeu? E se a faculdade fechar, a gente extingue a fundação, vende o prédio e acaba com a história. Tem que entender muito claramente, né, que fechar a Faculdade de Artes Dulcina de Moraes é a extinção desse espaço como um todo. Um dos pilares que sustentam essa instituição é a Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. A crise ela começa em 1999, quando existe a primeira grande greve, né, onde houve uma paralisação por mais de 6 meses.
E era uma dívida que vinha se acumulando, uma dívida trabalhista, né, que hoje está calculada por volta de 16 milhões, 15, 16 milhões de reais. Entendendo a realidade que a gente vem passando nos últimos 4 anos, é pra gente dar graças ao coletivo que estamos aqui com luz, com água dentro desse teatro, né? Porque a situação que a gente passou foi tão complexa e exigiu tanto da nossa comunidade, em que foi muito difícil a gente ainda manter os nossos espaços funcionando, ainda manter aula acontecendo, vestibular, formaturas, e isso tudo continuou durante esses 4 anos. A gente nunca parou. Sem água, sem luz, a gente sempre arrumou uma maneira de dar continuidade. Alguém permitiu que isso acontecesse. Agora, isso aí a gente não sabe dizer quem exatamente. A gente sabe que houve algumas gestões que se detectaram comportamentos suspeitos, vamos dizer assim, né? Mas a gente não tem como provar, não tem como... Está se investigando, isso tudo está sob investigação, para a gente chegar nessas pessoas, né? E ver de que maneira elas podem sanar o que fizeram aqui com a instituição. Dizer quem são os culpados da má gestão, isso cabe ao Ministério Público, à Polícia Federal, né? Não cabe a nós, comunidade. E até para isso acontecer, existem processos judiciais que precisam ser movidos para a gente encontrar os culpados, né? Que é uma ansiedade também, não só da comunidade interna, mas da comunidade de Brasília, de entender quem é que tem responsabilidade nessa má gestão. Hoje, dia 27 de outubro de 2017, a gente está passando nesse exato momento por uma transição. A intervenção, que durou 4 anos, está acabando com a nomeação de 12 conselheiros, 3 suplentes, 15 pessoas que agora vão escolher presidente, vice-presidente, secretário executivo para gerir a instituição. Então, nesse momento, a gente como se fosse uma transição de governo. Não tem como a gente ter planejamentos. Apesar de cada componente do conselho terem as suas ideias, a gente ainda não costurou elas e a gente não tem ainda um plano para apresentar. Quem sabe daqui para o início do ano que vem a gente já vai ter aí um desenho um pouco mais claro para apresentar para a comunidade, entendendo que esse plano vai ser composto por ideias e propostas de todos os componentes da comunidade interna hoje dessa instituição. Nós estamos tentando pensar uma solução junto com o conselho, junto com os professores, junto com os alunos, com a comunidade, porque nós temos vários coletivos que estão se somando, estão vindo para cá, para que a gente tente encontrar uma solução. A solução mais viável seria pagar a dívida para poder, para que a instituição fique adimplente e a gente possa captar recursos. O que a gente pensa, acredita, eu como cidadã desse país, é na construção coletiva. A gente precisa buscar não uma, nem 2, nem 3, mas várias possibilidades de solução. Esse prédio tem 5 mil metros quadrados, 13 milhões em dívidas, aproximadamente, há lá 15, sabe-se lá, né? A fundação existe desde 1955. Então, imagina, a gente não tem uma solução. A gente tem uma comunidade com muita coragem, com muito esforço e com uma disposição assustadora em buscar soluções. Se não quer ser atriz para você? Ser atriz? Você faz cada pergunta difícil. Eu talvez te respondesse o que pudesse responder o que é não ser atriz. Isso talvez eu te respondesse. Agora, o que é ser atriz? A gente até brinca, fala que o espírito dela está por aqui, porque sempre que tem uma encrenca, vem uma luz de algum lugar e a gente dá um jeito de resolver. Estamos num espaço de resistência, não é qualquer espaço. Existe uma força vivificante que eu acho que foi o legado da Lucina, um grande legado da Lucina. E agora nós estamos mais uma vez tentando, com muita força, com união, né, reerguer esse espaço com a dignidade que ele merece.